irmãos, paz seja o nome de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, o capítulo é de número 20, o verso de número 19. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 20, verso de número 19. Quando os irmãos procuram, gostaria de externar meus agradecimentos, primeiramente a Deus, que nos deu mais uma vez a oportunidade de estar pregando a sua santa palavra, também a pessoa do pastor Isair, pastor dessa igreja, aos demais pastores, presbíteros dessa obra, aos diáconos, a todos os irmãos, que Deus seja louvado pela vida de vocês. Amém? Encontraram a palavra? Traga a paz também da minha esposa e da minha filha, que está em casa, em nome de Jesus. João 20, 19 diz assim: então, naquele mesmo dia, à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Inclui sua cabeça, feche seus olhos, oremos uma vez mais. Pai, aqui está a tua palavra, aqui está também o teu povo, Senhor. Eu te peço, meu Pai, seca essa igreja, Senhor, com o fogo do teu Espírito. Meu Pai, que este povo venha tentar prender essas portas, venha queimar a incredulidade, venha queimar, meu Pai, a falta de fé, a falta de esperança, Senhor. Meu Pai, o segundo pedido é, meu Pai, quando ministro a tua palavra, enche essa igreja com o teu Espírito Santo. Renova, meu Pai, os dons, renova a profecia, renova, meu Pai, Pai amado, a tua igreja através da tua palavra, que é viva e que é eficaz. Enfim, Senhor, fala com a nossa alma e a nossa alma viverá, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Assentados, por favor. A mensagem ao qual o Senhor colocar em meu coração começa no capítulo de número 27 de Mateus, ao qual nós sabemos da história. Jesus é traído pelo seu discípulo amado chamado Judas, o qual trai com um beijo, e ele entregue a Anás e Caifás, os sumos sacerdotes daquela época, o qual o julgam e levam a ele até Pilatos. Pilatos também o julga Jesus e manda que ele vá ser açoitado. Vemos um Jesus agora sendo levado a um lugar chamado Sala Pretoriana, ao qual ele vai ser chicoteado com chicotes com ponta de osso de carneiro, a qual, quando acertava o seu corpo, mostrava as suas vísceras humanas, mas ele tinha propósito, mas ele tinha algo para se cumprir, ele tinha um projeto do Pai sobre a vida dele. O chicote não parou Jesus. Vemos Jesus agora sendo coroado, não com uma coroa de ouro, mas sim como uma coroa de espinhos, e sendo humilhado pelos soldados. Mas a humilhação nem a coroa de espinhos pararam Jesus, porque ele tinha um propósito, ele tinha um chamado do Pai. Vemos um Jesus agora carregando um patíbulo pesado sobre as suas costas. Vemos um Jesus fraco, debilitado, um Jesus sangrando, mas um Jesus que não renuncia o seu propósito. Vemos um Jesus também caindo por 3 vezes a caminho do Gólgota, mas Jesus não joga a sua cruz no chão, ele continua com o seu propósito perseverante. Vemos um Jesus agora sendo levado até o monte da caveira, o Gólgota, e ali ele vai ser crucificado. Pegaram o primeiro cravo e colocaram sobre o seu braço, mas Jesus não entregou o seu propósito. Vemos crucificar Jesus no seu outro braço, mas Jesus não entrega o seu propósito. Vemos o Jesus sendo crucificado pelos pés, mas Jesus não entrega o seu propósito. Vemos então os soldados puxando a cruz para dentro do buraco e levantando, e quando levanta, o corpo de Jesus pende à frente, a qual ele quase fica asfixiado, mas ele não entrega o seu propósito, ele não entrega o chamado do Pai sobre a vida dele.
Vemos o Jesus agora cumprindo o seu propósito na terra. Vemos o Jesus naquela cruz, no alto do Gólgota, dizendo: Pai, a ti entrego o meu espírito. Ele entrega o seu propósito ao Pai. Já nesse início de mensagem, eu quero dizer para nós aqui nessa noite: não entregue o propósito de Deus sobre a tua vida. Não entregue o teu chamado por causa de qualquer coisa. Não entregue o chamado de Deus sobre a tua vida por alguém que te critica, por alguém que fala mal de você, por alguém que te humilha, por alguém que não te quer bem. Não entregue o teu propósito por amigos que viram as costas por você, porque aquele que te chamou por uma boa obra é fiel para cumprir toda a palavra proferida para a sua vida. Eu vou repetir para você dar glória a Deus bonito: aquele que te chamou por uma boa obra é fiel para cumprir toda a palavra proferida sobre a tua vida. Ele é fiel para cumprir. Ele mesmo diz: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não voltam atrás. Vemos agora Mateus 28. Maria Madalena e outra Maria vão ver o sepulcro com especiarias. E quando ela chega no sepulcro, as duas veem um cenário diferente do que elas colocaram Jesus. Vemos uma pedra não em pé na porta do sepulcro. Vemos uma pedra deitada ao chão. E vemos um ser de branco assentado sobre aquela pedra. Esse ser de branco olha para Maria, para as duas Marias, e diz: esse homem, esse Jesus, a qual vocês viram ser crucificado, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele cumpriu o propósito do Pai sobre a vida dele. Ele não está aqui. Receba a segunda para o teu coração. Aquele que cumpre o propósito do Pai, o chamado do Pai, nem a morte pode pará-lo. Aquele que cumpre o chamado do Pai, aquele que faz a vontade do Pai, nem a morte pode pará-lo. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, escrevendo a Coríntios, escreve: ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu galardão? Tragado foi a morte pela vitória em Cristo Jesus. Então receba essa palavra do teu coração. Nem a morte pode parar o propósito de Deus sobre a tua vida. Nem a morte, nem a perseguição, nem a fome, nem a miséria, nem a nudez pode parar o propósito de Deus sobre a tua vida. Ele cumpre sobre a tua história. Aleluia. Oh, glória. Então aquelas duas mulheres voltam até a casa onde estão os discípulos. Elas vão chegar a Pedro: o mestre está ressuscitado. Pedro, atônito com os discípulos, vão correndo até o sepulcro. Só que eles se esquecem das palavras de Jesus. Está aí o problema. Quando o crente se esquece da palavra de Jesus, o problema começa. Jesus disse: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro chega ao túmulo e diz: roubaram o corpo do mestre. Nem descanso mais ele tem. Eles voltam para casa mais tristes do que já estavam. Agora chega no contexto da mensagem, eu vou colocar no meu coração. Logo aqui no versículo de 1 a 19 começa assim: no primeiro dia da semana. Nós sabemos que o primeiro dia da semana começa uma nova semana, um novo ciclo, um novo começo. Aquela semana seria a semana de um novo começo para a vida deles. A semana atrás foi semana de morte. A semana atrás foi semana de questionamento. A semana atrás foi semana de dúvida. A semana atrás foi semana de pensar em voltar às coisas que se fazia antes. Mas agora, nessa nova semana que se inicia, algo novo ia acontecer sobre a vida deles. Nessa nova semana, neste domingo, algo novo tinha que acontecer sobre a vida dos discípulos. Eles já não tinham mais esperança, eles já não tinham mais algo para se alegrar, mas a alegria ia bater na porta deles dentro de alguns instantes. Deus está dizendo para o nosso coração nessa noite:
só vê tristeza no teu coração, amargura, o coração como pedra. Olha para você, veja, não tem mais saída para ela, acabou a esperança, o chamado acabou, ela vai desistir, ele vai desistir, ele vai entregar os pontos, mas é quando tudo está indo de mal a pior, que Jesus decide aparecer. Jesus vai aparecer neste momento. Glória. No primeiro dia da semana. Agora, João continua escrevendo. Os discípulos estavam com medo. Eles estavam dentro daquela casa com medo. As portas estavam fechadas, as janelas todas fechadas. Eles não estavam com medo de Pilatos, que tinha matado Jesus. Eles estavam com medo dos judeus que tinham entregado Jesus a Pilatos. Eles estavam trancafiados. Os mesmos discípulos que viram Jesus curar os enfermos, os mesmos discípulos que viram Jesus expulsar os demônios, os mesmos discípulos que viram Jesus andando por cima das águas, o mesmo discípulo que viu Jesus amaldiçoando a figueira e ela se tornando estéril, o mesmo discípulos que viram Jesus fazendo o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o coxo andar. Agora eles estão trancados dentro de casa com medo da perseguição. Os mesmos discípulos que receberam ordem de Jesus para pregar a palavra para todo mundo, para realizar sinais e maravilhas, agora estão com medo da perseguição. Estão fugindo do propósito. Estão fugindo do chamado de Jesus, porque estão indecisos. Não tem mais a certeza em Jesus. Está aí o problema, quando o crente perde a sua firmeza em Jesus, quando o crente perde a sua estabilidade em Jesus, o vento vem, a tempestade vem, o crente afunda, o crente não permanece, o crente se esmorece. Mas Jesus é aquele que chega no meio do caos e faz trazer bonança. Jesus é aquele que chega no meio da tempestade e traz a calmaria. Jesus é aquele que veio ao nosso favor. Eu lembro de Elias. Elias é um homem que fez cair fogo do céu e matou soldados, fez fogo cair do céu e consumiu o holocausto. Elias era um homem cheio de Deus, mas vemos uma parte da história, ele fugindo de uma mulher chamada Jezabel. Ele foge, ele vai em direção a uma caverna, e quando ele chega na porta da caverna, Deus do lado de dentro da caverna olha para ele e diz: Elias, o que tu fazes aqui, Elias? Eu tenho uma palavra para algum Elias que está aqui dentro dessa noite. Não adianta você fugir do chamado de Deus sobre a tua vida. Eu vou dizer, não adianta você fugir do propósito de Deus sobre a tua vida. Deus, ele vai ao teu encontro aonde você estiver. Você, Jonas, que está tentando fugir do chamado de Deus, está tentando fugir do propósito de Deus sobre a tua vida, Deus vai ao teu encontro, vai te dar um chacoalhão, um despertar, para você voltar a fazer a obra que Ele te confiou, para você voltar a fazer a obra que Ele te entregou. Não é hora de retroceder, não é hora de pôr a mão no arado e olhar para trás, não é hora de parar, é hora de avançar. Avance. A ordem do Senhor é continuar. Está difícil, mas continue. Está sofrendo, mas continue. Está gemendo, mas continue. Está passando por aflição, mas continue. Está tudo dando errado para você, mas continue. A despensa está vazia, continue. A despensa está cheia, de glória. A despensa está vazia, de glória. Cortaram a água, de glória. Está tudo bem, de glória a Deus, porque Ele está contigo nas horas boas e nas horas amargas. Ele está contigo nos dias ruins e nos dias bons. Ele cuida de você, Ele cuida do teu caminhar, Ele cuida da tua história, Ele cuida de você. Não fuja do propósito de Deus, não fuja do chamado de Deus para a tua vida, não fuja.
Eu estou há tanto tempo esperando, eu estou há tanto tempo aguardando e nada acontece. Aleluia. Eu tenho grandes promessas sobre a minha vida e nada acontece. Jesus apenas está dizendo: calma, eu estou chegando aí. Calma, eu estou chegando aí. As portas fechadas, janelas fechadas. Olha que interessante. Mas agora João vai escrever algo lindo. Eles estavam com medo, decepcionados, frustrados. Porém, pastor, eles estavam unidos. Glória a Deus. Tudo estava dando errado. Desanimados. Pedro querendo voltar a pescar. Mateus talvez querendo voltar a cobrar impostos. Todo mundo estava querendo desfazer, nem comércio estava lá. Mas porém os que estavam unidos, assentados na mesa. Está aí algo que chama a atenção de Jesus. Ele está passando por um problema, mas ainda está unido. Crente que está passando pelos piores dos problemas em casa, mas ainda decide sair de casa para vir na igreja. Não tem força mais para caminhar, mas decide: vou sair de casa, vou vir para a igreja. Já não vê mais solução da vida, vou sair de casa, vou vir para a igreja. Eu tenho que me unir com mais alguém. Esse é o Espírito de Jesus. Nós estamos perdendo a nossa união. Nós estamos perdendo o partir do pão. Nós estamos perdendo o sentar e levantar junto. A gente já não consegue mais dar um abraço gostoso a um irmão que está do nosso lado. A gente já não consegue mais trazer uma mensagem de Jesus para quem a gente menos conversa, para quem a gente não conhece. A gente está ficando cada vez mais distante. O celular está nos prendendo. Nós estamos ficando isolados, até mesmo da nossa família. A gente já não consegue mais olhar para a nossa mãe e dizer: eu te amo, mãe. A gente já não consegue mais olhar para os nossos filhos e dizer: filho, dá aqui um abraço. Nós estamos perdendo a nossa união. Nós estamos perdendo a nossa comunhão uns com os outros. Isso nos afasta de Cristo. Os soldados, o exército que perde a sua união, a sua comunhão, ele é destruído. A igreja que perde a sua união, a sua comunhão, ela é destruída. Os crentes que perdem a sua comunhão são destruídos. Ou você acha que você é o super-homem que consegue fazer as coisas sozinho? Ou você acha que você é a Mulher Maravilha que consegue destruir tudo com seus próprios braços? Não, meu irmão, a gente é fraco. E esse é o propósito da igreja. O crente unido de joelho é mais forte do que 1000 demônios de pé. O crente junto em união, uma corrente selada de oração é muito mais forte do que o inimigo, meu irmão. Quando a igreja parar e prestar atenção naquilo que o Senhor nos convida, lembra que Jesus disse: onde estiver dois, não é sozinho, é 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Foi Ele mesmo que disse, porque a união chama a atenção de Jesus. A união traz Jesus mais perto. Crente dividido, igreja dividida não habita Jesus. Mas quando o crente derruba o seu ego e se une com o seu irmão, Jesus entra na casa e faz o milagre acontecer. Quando o crente se une, quando o crente se entrega em união com os irmãos, Jesus aparece. E é o que acontece. Jesus chega, Jesus entra naquela casa. O ambiente de medo agora se torna um ambiente de espanto. Os discípulos agora estão espantados. Eles estão vendo Jesus na sua frente. Lembra de quando os discípulos estavam na tempestade, no mar, o barco balança daqui para lá, de lá para cá, e de repente os discípulos olham no meio da tempestade e vê o homem andando sobre as águas. Alguém grita:
grita, é um fantasma, eles estão espantados. Jesus olha para eles e diz: não tem mais, sou só eu. Talvez Jesus está pertinho de você e você não está conhecendo Ele. Você se acostumou com o teu problema, você se acostumou com o medo. Os discípulos estavam se acostumando com a perseguição, os discípulos já se acostumaram com a morte de Jesus. Quando Jesus chega, o espanto acontece. Tem muita gente já acostumado com o problema, e quando Jesus chega, já não aceita mais a solução. Senhor, eu não preciso mais. Lembra de Marta? Jesus chega até o território de Marta e Maria. Marta vem até Jesus e diz: Senhor, se tu estivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. Logo depois vem Maria correndo, ajoelha nos pés de Jesus. Diz para ele: Senhor, eu sei que tu podes tudo. Aí a diferença, meu irmão. Tem muita gente que apenas só olha o problema, não reconhece Jesus no meio da tempestade, não reconhece Jesus no meio da adversidade, já não reconhece mais Jesus no meio da tempestade do mal, mas Jesus continua no mesmo lugar nos chamando e nos dizendo: não temas que eu sou contigo, filho meu, não pasme nem te espante, porque eu te ajudarei. Ele continua com você. Você está no deserto, Ele está com você. Você está no vale, Ele está com você. Você vai na casa do oleiro, Ele está com você. Está sendo perseguido, Ele está com você. Está faltando tudo, Ele está com você. Está tudo errado, Ele está com você. Está sendo caluniado, mas Ele está com você. Ele vai contigo no seu caminhar. Ele abre as portas fechadas, Ele quebra as correntes, Ele queima os carros de fogo. Ele é Deus de livramento. Ele tudo pode, Ele tudo faz, Ele tudo manda. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Ele está contigo, Ele está na tua casa. Você que não está vendo Ele mais, Ele continua naquele lugar de oração na beirada da tua cama, aonde você não ora mais. Ele continua lá naquele mesmo lugar onde você dobrava o teu joelho, onde você colocava a tua Bíblia e você não conseguia nem ler por causa das lágrimas. Ele continua no mesmo lugar. Você que não está reconhecendo Ele por causa dos seus problemas, por causa da perseguição, por causa das lutas, mas Ele está lá. Ele está dizendo: não temas, filho meu, eu vou te ajudar. Minha mão estendida está para te abençoar. Não temas, filho meu, eu vim te ajudar. Eu vou te socorrer e também te levantar. É Deus falando com você, meu irmão. Não temas. Não temas. Não temos o que um homem pode te fazer, não temos o que o inimigo pode te fazer. Ele é Deus que cuida de você. Jesus chega e Jesus toma lugar de centralidade. Ele se coloca no meio dos discípulos, porque o lugar de Jesus não é nas beiradas, o lugar de Jesus não é no canto, o lugar de Jesus é na centralidade, é no meio. Então pare de colocar Jesus para escanteio, meu irmão. O problema chega, não vai atrás do vizinho, não vai atrás de tal fulano, de tal Bertrando, vai atrás de Jesus. Ele tem que estar no centro. Quando Jesus está no centro da nossa vida, o mal pode vir, mas Ele está lá, Ele está fincado, Ele está na estaca. O vento chega, a pedra não arranca. Quem está com Jesus no centro, meu irmão? Mal velho, mas ele está firme. A casa está firme. Não está firmada na areia como alguns. Está na pedra, está na rocha, na
pedra que os pedreiros rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Está no mesmo Jesus com o qual nós comemoramos o seu nascimento. Aquele que está firmado em Jesus. O vento não arranca. Porque talvez essa igreja estava assistindo. Porque talvez as nossas igrejas lá em Minas Gerais também estejam de modo não tinham sua raiz firmada na rocha, era na areia. O problema chegou, abandona Jesus, que todo problema que vem é culpa de Jesus. Jesus não falou para você que você ia parar de sofrer. Jesus falou para você: no mundo tereis aflições, mas não temos, eu venci o mundo. Jesus falou para nós: leve todo dia a sua cruz e o siga. A cruz não é oba-oba, a cruz não é só alegria, a cruz é pesada, meu irmão. Mas é a cruz que te faz ficar firme no lugar onde você está. É ela que te põe aqui todos os dias. Quando você olha para a cruz e vê: Ele se entregou por mim. Mesmo você desanimado, você olha para Jesus e diz: Senhor, o Senhor se entregou por mim. Mesmo você frustrado, você diz: Senhor, o Senhor se entregou por mim. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Jesus olha para eles e diz: paz seja convosco. Jesus traz a eles o que eles mais precisavam no momento, naquela hora. Pensa nos discípulos que estavam atribulados, depressivos, angustiados, desesperados. Jesus chega e diz para eles: paz seja convosco. Aleluia. Acalma o teu coração, aquieta-te, confie, espere. A promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Coloque na cruz os seus problemas. Feche seus olhos, fala para você.